Gênesis, capítulo 28, versículo 1 ao capítulo 29, versículo 35. Então Isaque mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: Não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã-Arã, a casa de seu avô Betuel, e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão. Que você venha possuir esta terra, na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Assim, Isaque se despediu de Jacó, que foi a Padã-Arã morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o arameu. Esaú soube que seu pai Isaque havia abençoado Jacó e o enviado a Padã-Arã para encontrar uma esposa, e que ao abençoá-lo tinha advertido a seu irmão: não se case com uma mulher cananita. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido a Padã-Arã. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael. E além das duas mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Maalate, irmã de Nabaiote e filha de Ismael, filho de Abraão. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Jacó seguiu viagem e por fim chegou à terra do leste. Viu um pouco ao longe e junto ao poço, no campo, 3 rebanhos de ovelhas à espera de que lhes dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume naquela região esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: De onde vocês são, amigos? Somos de Harã, disseram. Conhece um homem chamado Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. Sim, conhecemos, responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, vai bem, disseram. Olha ali, vem Raquel, filha dele, com o rebanho. Jacó disse: Ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão água de beber, não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pastar?
Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam. Só então os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam a seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar a seu pai Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou: Você é, de fato, sangue do meu sangue. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês, Labão lhe disse: Você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor por 7 anos se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: Cumpri minha parte no acordo, agora dê-me minha esposa, para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: O que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então, permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Ruben, pois disse: O Senhor viu minha infelicidade, e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse: O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela 3ª vez por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Judá, pois disse: Agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Mateus, capítulo 9, versículos 18 ao 38. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse. Mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Neste instante, e tocou na borda de seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e, quando a viu, disse: Filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou.
A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele e gritaram. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou, seja feito conforme a sua fé. Então, os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: Não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e, em seguida, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram: Ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Salmos, capítulo 11, versículos 1 ao 7. No Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem: Voe para os montes como um pássaro? Os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa a todos com atenção. Examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Faz chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos. E com ventos abrasadores os castigará. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão sua face. Provérbios, capítulo 3, versículos 11 ao 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho, a quem ele quer bem.